Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios de vetores, tá bom? Foi o tema que a gente trabalhou no vídeo da aula passada. Vamos praticar os conhecimentos que nós aprendemos. Vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: o que significa vetor P igual a vetor menos n? Observe que eu estou lendo vetor P porque tem a seta aqui em cima. A seta em cima do P significa que P é um vetor, a seta em cima do n significa que ele também é um vetor. Ele está perguntando o que é que significa vetor P igual a vetor menos n. Isso foi um dos temas que a gente trabalhou na aula passada. A gente falou que o sinal negativo em vetor significa que o vetor possui sentido oposto. Então, se o vetor n está representado com menos n, não quer dizer que ele tem um valor negativo. Quer dizer apenas que ele tem o sentido oposto ao vetor P. Então, por exemplo, se o vetor P é para baixo, o vetor n tem que ser para cima. Se o vetor P é para a direita, o vetor n tem que ser para a esquerda. Tá? Então, sinal negativo em vetores, já respondendo a próxima pergunta, o sinal de menos serve para indicar apenas que os vetores têm sentido oposto, tá? Ao outro. Então ele fala vetor P mais vetor n é igual a zero? É, né? Porque lembra, o sinal de menos indica que ele tem sentido oposto. E como está dizendo que é igual, o igual quer dizer que tem mesmo módulo, mesma direção. O menos é para indicar o sentido oposto. Então, a igualdade está aí para dizer que vetor P e vetor n têm mesmo módulo, mesma direção, porém possuem sentidos opostos, tá? Então, quando os vetores têm sentidos opostos, né, nessa situação aqui, a gente viu que a soma de vetores que têm sentidos opostos, o módulo da soma, é justamente a subtração. E como em módulo o vetor P é igual ao vetor n, né, o módulo, porque está aqui a igualdade, uma coisa menos a outra vai dar zero. Então, o módulo da soma entre os vetores vai ser zero. Então, de fato, é zero, tá bom? Então, muito cuidado aí. Sinal de menos, quando a gente estiver trabalhando com vetores, serve apenas para indicar sentido oposto, ok? Vamos lá, próxima questão. O que é que diz para a gente? Diz assim, dois vetores, A e B, de mesma origem, formam um ângulo θ igual a 60 graus. Se os módulos dos vetores são 7 e 8, qual o módulo do vetor soma? Né? Então a gente tem dois vetores assim, mais ou menos. Vou representar aqui para a gente imaginar melhor, né? E aí a gente tem aqui a setinha deles, tanto faz a ordem, tá? Esse de baixo seu A ou de cima seu A, tanto faz. E aqui o ângulo é de 60 graus, né? Ele disse que o módulo do vetor A vale 7 e o módulo do vetor B vale 8, né? Então a gente viu que a soma entre vetores pode ser calculada de acordo com a lei dos cossenos, né? O módulo da soma. A gente viu que a soma ao quadrado é igual ao módulo do primeiro ao quadrado, mais o módulo do segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, 60 graus, né? Então, se o ângulo é 60 graus, você tem que saber que o cosseno de 60 graus vale 1 meio, né? Então, a soma ao quadrado vai ser 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 8, e o cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, a gente fica 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, mais 2 em cima, 2 embaixo, cancela, né? Fica 7 vezes 8, 56, 56 vezes 1, 56. Então, a gente vai ter 49, 64 mais 56, 4 mais 6, 0, vai 1, 6. Mais 5, 11, com que foi 12. Então, a soma vai dar 169, né? Como a soma está ao quadrado, tem que tirar a raiz. Raiz de 169 é 13. U de unidades. Então, é 3 unidades porque está falando de vetores. Esse vetor pode ser qualquer grandeza, né? Pode ser força, e seria Newton. Fosse velocidade, seria metro por segundo. Então, a gente usa o U para representar a unidade de medida. Bom, então está aí a soma entre esses vetores deu 7. Com a soma do vetor 7, o vetor 8 deu 13, né? Então, se fosse somar números, daria 15. Mas como é vetores, o ângulo vai influenciar nessa soma, tá bom? Então, muito cuidado aí que o ângulo na soma de vetores faz toda a diferença, tá bom? Vamos ver o que diz o próximo. A intensidade da resultante entre duas forças concorrentes perpendiculares entre si é de 75.
Sendo a intensidade de uma das forças igual a 60, calcule a intensidade da outra. Então é o seguinte, eles têm duas retas concorrentes, né, perpendiculares, ou seja, são dois vetores perpendiculares. É assim um ângulo de 90 graus, né? A gente já viu que se somar esses vetores vai dar um negócio mais ou menos assim, né? Se você fizer lá pelo o método dos desenhos, né, você vai ver que o vetor soma daria mais ou menos isso aqui. Então seria aqui o vetor soma. Aqui seria, aí tanto faz, vou chamar de vetor A e vetor B. O que é que a gente sabe? Ele disse que o módulo da soma é 75. Então S tem módulo 75 newtons, que são forças, né? Um dos vetores vale 60, ele quer saber quanto vale o outro. Então, só lembrar o seguinte. Como os vetores são perpendiculares, ou seja, perpendicular é sinônimo de 90 graus. Como eles são perpendiculares, a soma se dá por essa fórmula daqui, né? S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui vai ficar 75 ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais B ao quadrado que a gente está buscando, tá bom? Então vamos fazer essa continha aí, continha de padaria, né? Tem que fazer 75 vezes 75 e depois 60 vezes 60. Bora fazer aqui? Então, ó, 75 vezes 75. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2 que foi 37. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 7, 49, com 3 que foi 52. Então a gente soma isso aqui. 5 não dá 5, 5 com 7, 12 vai 1, 5 com que foi 6. Então aqui vai dar 5.625. E 60 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. 0 ao quadrado, 2 zeros, mais B ao quadrado. Então, passar o B para o lado de lá, né? Aí fica 5.625 menos 3.600. E se eu fizer a subtração aí, 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 6 menos 6, 0. 5 menos 3, 2. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz de 2025. Então, continuando aqui, ó, B deu raiz de 2025. Bom, o que a gente faz? A gente fatora, né? Então, se a gente não sabe a raiz, a gente fatora. Então, termina em 5 é múltiplo de 5. 20 por 5 dá 4. Desce o 2. 2 por 5 não dá, bota o 0, desce o 5. 25 por 5, 5. Terminou em 5 por 5 de novo. 40 por 5, 8. 5 por 5, 1. Agora por 3, né? 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4, 3. É 3 elevado à quarta. Vezes 2, 5. 5 ao quadrado. Aí a gente vem aqui e substitui. 2025 fatorado é a mesma coisa aqui. 3 elevado à quarta na raiz. Vezes a raiz de 5 ao quadrado. Então, você pode cortar, né? Se é raiz quadrada. 4 por 2 fica 3 elevado a 2. 2 por 2 fica 5 elevado a 1, que é 5, né? 3 ao quadrado, 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45 newtons, né? Porque é força. Então, esse vetor B é 45, ou seja, ó, um vetor de 60 somado com um vetor de 45 dá 75. Você fala, por 60 mais 45 dá 75? Dá porque são vetores, a gente não soma numericamente, a gente tem que levar em conta o ângulo entre eles, né? Nesse caso foi de 90 graus. Se eu pegasse esses dois vetores iguais e somasse com um ângulo de 30 graus, a resposta seria outra, né? Então, você mudou o ângulo, mesmo sendo os vetores iguais, a soma vai dar diferente. Bom, vamos lá, próximo. A soma de dois vetores perpendiculares entre si tem módulo igual a raiz de 20. Se o módulo de um deles é o dobro do módulo do outro, qual o módulo do maior? Então, de novo, dois vetores perpendiculares. Então, perpendiculares, o ângulo vai ser de 90 graus. Né? Então, está aqui o vetor. O outro, vou chamar de A e B de novo, né? Está chamando de A e B. E aí vai ter a soma entre eles. A soma entre eles vai dar um negócio mais ou menos assim. Né? Vou chamar de S. Bom, aí ele diz que o módulo da soma vale raiz de 20. E que um vetor é o dobro do outro. Então, A, vou escrever A como sendo 2B. Ele quer saber qual é o módulo do maior. Tá? Então, vamos lá. Se os vetores são perpendiculares, deixa eu mudar essa cor aqui. Mais uma vez, né? Se os vetores são perpendiculares
quer dizer que o ângulo entre eles é de 90 graus. Quando o ângulo entre os vetores é de 90 graus, a soma se dá através dessa fórmula aqui, né? Soma ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois vetores. Então a gente vai ter raiz de 20 ao quadrado. O a, eu disse, é o dobro do outro, então no lugar de a entra 2b ao quadrado. Mais b ao quadrado. Então, ó, raiz com potência, são operações inversas, se cancela. Sobrou 20, né? 2 ao quadrado, 4, b ao quadrado, mais b ao quadrado. Então fica 20 igual 4b ao quadrado mais b ao quadrado, 5b ao quadrado. Quero saber quanto vale o b, né? O 5 que está multiplicando é b ao quadrado, passa dividindo. Então, 20 ao quadrado é igual a 20 sobre 4, que é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. Né? Então, ó, b ao quadrado é igual a 4. Eu quero saber quem é b. Tem que tirar a raiz de 4, né? Então, b vai ser igual a 2 unidades. Tá? Mas essa resposta, ele quer saber o módulo do maior. Quanto vale o a? O a, ó, é 2 vezes b. Então, vai ser 2 vezes 2. O a vai ser 4 unidades. Então, a resposta dele é 4, porque ele quer o maior, né? B vale 2, o a vale 4. Tá bom? Então, tá aí a resolução de mais uma questão de vetores perpendiculares. Vamos ver se o próximo é também. O próximo diz o seguinte: dois vetores possuem módulos iguais a 5 e 12 unidades. Determine o módulo do vetor soma quando o ângulo entre eles for 0, 90, 180 e 60 graus. Então vamos lá. Cada caso é um caso, né? Então lembrando o seguinte: quando o ângulo, lembrando os casos particulares, né? Quando o ângulo entre os vetores é 0 grau, isso significa dizer que os vetores são paralelos, né? Vai estar um vetor para cá e o outro vetor paralelo, mesma direção e mesmo sentido. Quando isso acontece, o módulo da soma é igual à soma dos módulos, né? Então vai ser 5 mais 12, essa é fácil, opa, que vai dar 17 unidades, ok? Letra B, 90 graus. 90 graus a gente fez vários exercícios desse tipo, né? Então quando o ângulo é 90 graus é porque os vetores são desse porte aqui, né? Formam um ângulo 90 graus, são perpendiculares. Quando os vetores são perpendiculares, a fórmula que a gente usa é essa aqui. O quadrado da soma é igual à soma do quadrado dos módulos dos vetores. Então vai ser s ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então vamos ter 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então S vai ser igual a 5 mais 4, 9, 2 mais 4, 6, 169. Como está ao quadrado, tem que ter a raiz. Não sei se vocês sabem, mas 169 tem raiz exata e é 13, né? 13 unidades. Ok? Fazer a letra C. Letra C quando o ângulo é 180 graus. Quando o ângulo entre os vetores é de 180 graus, quer dizer que eles têm mesma direção, porém sentidos opostos, né? Então você vai ter um vetor para cá, você vê A igual a 12 unidades e B igual a 5 unidades. Né? Esse é o valor dos vetores. Então, quando os vetores têm mesma direção e sentidos opostos, a soma, o módulo da soma é igual à subtração dos módulos, né? Meio paradoxal, mas lembre-se, a gente está falando de vetores, não está falando de grandezas escalares. Por isso a gente tem essa noção, né? Soma de vetores é a soma dos módulos. Nem sempre. Isso é só para grandezas escalares. Para grandezas vetoriais, tem que levar em conta o ângulo. Nesse caso, o ângulo é 180 graus. Vetores apontam para lados opostos. Se eles apontam para lados opostos, faz sentido pensar que eles se atrapalham, né? Imagine você puxando uma corda para a direita, outra pessoa puxando uma corda para a esquerda. As forças que vocês fazem nesse caso, vão se subtrair, porque uma está atrapalhando o outro, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Vai ser 12 menos 5, que vai dar 7 unidades. Bom? E por fim, letra D, quando o ângulo é de 60 graus. Então é o seguinte, a gente tem a fórmula da soma, do módulo da soma entre dois vetores, que é a lei dos cossenos, que é essa fórmula gigante aqui, né? Você pode usar essa fórmula sempre vai dar certo. Porém, tem 3 casos em que você não precisa. Porém, se você utilizar, dá certo, tá? São esses casos que a gente fez. Quando o ângulo é 180 graus, basta utilizar essa fórmula daqui. Quando o ângulo é 90 graus, basta utilizar essa daqui. E quando o ângulo é de 0 grau, basta utilizar essa daqui. Se for qualquer ângulo diferente desses 3, aí você é obrigado a usar essa fórmula gigante aqui, tá? Vamos ver o que vai dar. Então vai ser 12 ao quadrado, né? Mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 12 vezes 5. Lembrando que cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2, né? A meio. Então a gente vai ter
12 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. Mais, aqui eu posso simplificar. 2 em cima, 2 embaixo. Pode cancelar. Sobrou 12 vezes 5, 60. 60 vezes 1, 60. Se a gente somar isso aqui, vai dar 0 mais 5, 5. Mais 4, 9. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. É 2, né? Vai 1. 1 com 1 que foi 229. Então, como está ao quadrado, então você vai deixar 229. Raiz de 229. Não tem raiz exata, então deixa assim mesmo, tá bom? Aí bota só aqui com unidades. Então tá aí a soma dos vetores 5 e 12, variando a posição entre eles. Ora paralelo, ora perpendiculares, ora opostos. De 60 graus seria mais ou menos assim, né? Aqui seria 60 graus e estaria os vetores apontando dessa maneira. Então veja, são os vetores iguais, os mesmos vetores. Estou mudando apenas a posição relativa entre eles, né? Ou seja, o ângulo entre eles. E muda o valor da soma, tá bom? Bora ver um agora que a gente precisa desenhar. Ó, fala o seguinte. No plano quadriculado, a seguir temos os vetores A, B e C. Qual o módulo do vetor resultante da soma dos vetores? Então, a gente vai ter que utilizar agora o desenho. Lembra lá como é que eu desenho a soma de vetores? Desenho o vetor. Na seta do primeiro vetor, desenho o segundo. Na seta do segundo, desenho o terceiro. E no final eu ligo a origem do primeiro vetor com a seta do último. Bora fazer isso, ó. Vamos lá, vou desenhar aqui o vetor A. Ó. Tá aqui o vetor A. Na seta do vetor A, vou desenhar o vetor B. Tá aqui o vetor B. Na seta do vetor B, vou desenhar o vetor C. Deixa eu ver se o amarelo fica bom de ver. Tá aqui o vetor C, né? Então, isso aqui é C. Opa, isso daqui é o vetor C. Isso daqui é o vetor B de bola. E isso daqui é o vetor A. Né? Aí tem um detalhe. Como é que eu determino a soma? Eu ligo a origem do primeiro com seta do último. Então, vou ligar esses dois pontos. Então, tá aqui, ó, de vermelho, o vetor soma. Bom? Ah, beleza, é só isso? Não. Porque ele pediu o módulo, né? Falei agora, professor, como é que eu faço para determinar o módulo? Observe que ele deu o valor do quadradinho. E os vetores são medidos pelos quadradinhos. Lembra que o comprimento do vetor determina o seu módulo. Está dizendo que cada quadradinho vale uma unidade. Então, se a gente pegar o vetor A, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o vetor A tem módulo 5. Então, ele vale 5. O vetor B tem 1 quadrado, 2 quadrados, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o vetor B vale 7. Tá? Agora, o vetor C, que é diagonal, a gente tem que contar a vertical e a horizontal. Então, observa, na vertical, o vetor C, ó, ele começa aqui e termina aqui. Então, se a gente for medir a vertical, ó, vale 2 quadradinhos. Então, eu posso chegar aqui e dizer que esse comprimento aqui vale 2. E na vertical, na horizontal, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui vale 4. Esse comprimento vale 4. E vale 2. Observe que faz sentido, né? É só pegar o comprimento dos quadradinhos. Lembrando que o comprimento representa o módulo, né? Deixa eu só afastar esse S de soma aqui, porque está parecendo que é um 5, né? Mas é um S de soma. Pronto. E agora, como é que eu faço para determinar o valor do vetor S? Sempre que você fizer assim um desenho, sempre ou quase sempre, 99% das vezes, você vai procurar fechar um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, porque a gente usa Pitágoras, tá? Então, se eu pegar aqui uma reta preta, ó, vamos lá. Vou pegar aqui uma reta, vou fechar aqui o triângulo. Ó. Um pouquinho mais embaixo, aqui. Pronto. Vamos lá. A minha hipotenusa é o meu S, né? Então eu tenho aqui esse triângulo formado aqui, ó. Vou pintar aqui o triângulo. Esse triângulo que eu vou usar para calcular o S, tá? Você sempre vai procurar fechar um triângulo, sempre assim. Então tá aqui. Vamos ver, ó. A gente já viu aqui que o comprimento, a altura toda, vale 5 porque é o comprimento de A. E C vale 2 de altura. Se tudo vale 5 e essa parte aqui de cima vale 2, essa aqui de baixo só pode valer 3. Tá? Agora, a horizontal. A gente viu que o comprimento todo vale 7, porque B vale 7. Então, tudo vale 7 unidades. C ocupa 4 unidades das 7. Se C ocupa 4 unidades, ó, aqui só vai sobrar 3. Então, o nosso triângulo ficou assim, ó. 3, 3 e o S. Como isso é um triângulo retângulo, posso usar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar
9 mais 9, né? Aqui é o quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 18. Não tem raiz exata, mas a gente pode simplificar. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então vai dar 3 ao quadrado vezes 2. Então S vai ser 3 ao quadrado vezes 2 na raiz, né? Aí pode cancelar o 2. Fica 3 raiz de 2 unidades. Então o vetor soma tem esse módulo, 3 raiz de 2. Tá? Então pode parecer um pouquinho complicado, um pouquinho complexo, mas é quase sempre da mesma maneira, tá? Você vai desenhar os vetores, vai contar quantos quadradinhos, né? Vai medir o comprimento dele, né? E sempre no final vai procurar fechar um triângulo retângulo, onde você possa usar Pitágoras. Aí o que é que vai mudar? Nesse caso, o vetor soma foi uma diagonal, foi a hipotenusa. Às vezes, o vetor soma pode ser apenas um dos catetos, né? Aí você tem que ter cuidado na fórmula para botar o S desse lado. Quando for aparecendo mais exemplos, a gente vai vendo, tá bom? Vamos lá, próximo. Um sistema é constituído por duas forças de direções perpendiculares entre si de intensidade 60 e 80 newtons. A força resultante dessas duas forças forma com a força de intensidade 80 um ângulo cujo seno vale quanto? Então vamos lá, cuidado aí. Muito cuidado na interpretação do texto. Ele diz o seguinte: dois vetores perpendiculares entre si, no caso duas forças, né, perpendiculares entre si, valem 60 e 80. Então vou dizer que aqui é 80 e aqui é 60. Né? Isso que ele fala. Aí depois ele diz: a força resultante dessas duas forças forma com a força de 80 um ângulo cujo seno vale quanto? Então é o seguinte, ele somou esses vetores, vai ter aqui a resultante, né? A resultante é a soma. Vou botar aqui, vermelho. E ele quer saber quanto vale o seno entre a força de 80 e a força resultante. Então tem um ângulo aqui, ó, θ. E ele quer saber quanto vale o seno desse ângulo. Tá bom? Então a gente só pode descobrir esse θ depois que calcular a soma. Eu calculo a soma e aí vou fechar o triângulo e aí calculo quanto vale essa soma, tá? Então como a soma é de vetores perpendiculares, a fórmula de vetores perpendiculares é essa daqui, né? Módulo ao quadrado igual a soma do quadrado dos módulos, né? Então vai ter 3 ao quadrado 36, tem 2 zeros. 8 ao quadrado 64, tem 2 zeros. Então, 3.600 mais 6.400 vai dar 10.000. Como está ao quadrado? Tira a raiz. Raiz de 10.000 é 100. Então, o vetor soma vale 100 unidades. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui o meu vetor de 60. Vou botar de preto. Está aqui o meu vetor de 60. O meu vetor de 80, eu vou desenhar ele aqui, né? Posso desenhar na seta do outro. E aí eu vou ligar a origem com a seta do último e vou ter o meu vetor soma. Não é assim que a gente faz? Foi isso que a gente fez. Então aqui embaixo é 60, aqui embaixo é 80. E esse aqui vale 100 que a gente acabou de calcular, né? Aqui, o outro vetor estava aqui, né? Em cima. Cadê? O vetor de 80 estava aqui em cima. E aí a gente tinha visto que ele quer calcular o seno desse ângulo daqui. Ele quer saber o seno do ângulo entre a força resultante e a força de 80. Aí você tem que lembrar do conhecimento seu lá de matemática, né? Ângulos alternos internos. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo daqui também é θ, né? Ângulos alternos internos. Como ele quer o seno? Qual é a fórmula do seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno vai ser igual. Cateto oposto é o lado do ângulo que não toca no ângulo. O único lado que não toca é 60. Hipotenusa é o lado do triângulo que não toca no ângulo reto. O único lado que não toca no ângulo reto é o 100. 60 dividido por 100, 0,6. A resposta aqui seria a letra B de bola, 0,6. Beleza? Então tá aí uma questão um pouco mais trabalhosa, né? Mas partindo daqueles conceitos. Sabendo qual é o ângulo entre os vetores, a gente sabe como calcular a soma. E depois a gente usa os princípios de desenho para poder determinar o seno do ângulo. Bom, ver se tem mais alguma. Pronto, último. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ampliar, ficou embaixo, né? Mas enfim. Fala o seguinte: qual o módulo da resultante da soma dos vetores representados abaixo? Então a gente vai
desenhar, né? Como está em desenho, a gente vai desenhar. Tem um vetor para a direita, vou chamar esse aqui de vetor A, ó, só para facilitar a nossa vida, vetor A, e aqui o vetor B. O que é que eu vou fazer? Vou desenhar o vetor A. Deixa eu pegar a reta, né? Fica mais fácil. Vou desenhar aqui o vetor A, dessa maneira, né? Horizontal, inclinado para a direita, subindo para a direita. E o vetor B inclinado para cima. Como é que eu desenho o vetor B? Eu vou na seta do primeiro vetor e desenho o segundo. Então, eu desenho aqui o vetor B. Como é que eu faço para determinar a soma? Vou ligar a origem do primeiro com seta do outro, né? Nesse caso aqui, nem precisa a gente determinar um triângulo, né? Porque é a reta, é só a gente somar, né? É só a gente ver quantos quadradinhos tem a altura do vetor A. Ó, se eu pegar aqui seta e origem, tem 1 quadrado, 2, 3, 4. Então até aqui o meio, ó, vale 4. E a altura do vetor B, se a gente pegar aqui a mesma coisa, B, ó, B tem 1, 2, 3, 4 quadrados. 4 mais 4 vai dar 8 quadradinhos, então o módulo da soma é 8 unidades. Somente isso. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com vetores, é um assunto delicado, porque trata de novos conceitos, né, de soma de vetores, que é diferente de soma de grandezas escalares, que a gente está acostumado a somar apenas grandezas escalares, então pode parecer coisas absurdas, como a gente viu somar um vetor 5 com um vetor 12 e dá 13, né? Então, muito cuidado com isso, muita atenção na hora dos desenhos, muita atenção na hora das fórmulas, tá? Um assunto novo, que requer muita atenção e que a gente vai aplicar já no próximo assunto, que é dinâmica. Vai estudando as leis de Newton, estiver estudando forças. Forças são vetores, então o posicionamento das forças vai influenciar na resolução das questões. Então você precisa saber como trabalhar com forças, ou seja, com vetores com posições diferentes, né? Então vão ter forças paralelas, forças perpendiculares, forças antiparalelas, tudo isso vai ter uma resolução de uma maneira diferente, tá bom? Então fiquem espertos aí, a gente se encontra no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.